Bom, a gente vai falar um pouco da vida do precatório, então, né? Como ele é criado e como ele é pago e quais são os dois principais tipos de precatório que a gente tem que saber e como isso afeta o seu investimento, né? Então, como que o precatório é criado? O primeiro passo, alguém vai entrar com uma ação contra o poder público. Vamos supor que você está processando o Estado de São Paulo por algum motivo. Então, você está pedindo uma indenização de R$ 1 milhão. E você ganha. Essa ação é transitada em julgado, que a gente chama, né? Então, não existem mais recursos cabíveis. O juiz decidiu que o Estado de São Paulo te deve R$ 1 milhão, ponto. O que vai acontecer agora? Esse juiz responsável pela causa vai fazer um ofício requisitório. Então, ele vai pedir a criação de um precatório para o presidente do tribunal, nesse caso do TJ de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo. O presidente do tribunal vai avaliar e vai aprovar esse pedido, e aí ele vai avisar o Poder Executivo que R$ 1 milhão são devidos para aquela pessoa. Esse R$ 1 milhão vai entrar na fila de pagamento, né? E o precatório é então criado. O Estado efetivamente te deve R$ 1 milhão e você está numa posição, uma determinada posição, em uma fila de pagamentos, atrás de todo mundo que ganhou o processo antes de você. E qual que é o ponto disso? São dois tipos de precatórios que podem existir. Os precatórios alimentares, que eles têm pagamento prioritário. O que são precatórios alimentares, né? Eles são aqueles relacionados a ações de salário, pensão, são aqueles que o juiz considera que são diretamente relacionados ao sustento da pessoa. Então, uma ação de salários atrasados, por exemplo, você não recebeu aquele salário por algum tempo, isso prejudicou a sua sobrevivência mesmo, né? Por isso que é alimentar. Você não conseguiu comer, vamos dizer assim, durante aquele período. E os outros precatórios comuns, né? Então, por exemplo, um tributário. A empresa pagou tributos errados e aí vai ter que devolver, o Estado vai ter que devolver R$ 1 milhão para ela. Isso não é tão prioritário assim, o juiz considera. Então, os precatórios alimentares, eles têm uma prioridade na fila, eles são pagos antes dos outros precatórios. Enfim, nesse slide aqui, depois da criação do precatório, ele pode ser alimentar ou ele pode ser geral, ele vai entrar na fila específica, né, dele, junto com outros precatórios do mesmo tipo. Aí ele vai ser orçado e pago, né, depois, conforme a capacidade financeira do ente público. O Lucas vai entrar um pouquinho melhor nos vídeos seguintes em como considerar essa fila, como analisar a fila e como que ela impacta nos seus investimentos.